Então, muitas pessoas quando falam de mercado digital, marketing digital, já vem aquela... Não sei se você conhece o Boca de 09. É um menino que foi no Podpah e não, que a partir do ano que vem vai ser marketing digital, é Hotmart. E aí, Trabalhando de casa. Trabalhando de casa, aí aparece lá venda na QIFI, Hotmart, o cara lá de Ferrari. Então, define pra gente o que é o marketing digital. Cara, 2016... Primeiro, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Conheci vocês já, né? Minha esposa esteve aqui um tempo atrás e... Enfim, tô muito feliz de poder estar aqui compartilhando um pouco da minha história, do meu conhecimento. Mas em 2020, na pandemia, começou a se confundir venda de infoprodutos, venda de curso online com marketing digital. Porque lá atrás começaram a contratar muitos influenciadores, né? Como as pessoas estavam presas dentro de casa, fechadas, né? Tudo fechado, elas não conseguiam ter entretenimento fora da tela do celular. Todas as vendas online começaram a explodir. Aumentaram vertiginosamente. E vários influenciadores naquela época começaram a divulgar produtos para vender como afiliado. Várias pessoas que tinham audiência começaram a vender produtos de renda extra como afiliados e tratavam esses produtos muito como marketing digital. E até produtores, né, donos de produtos que ensinavam a vender pela internet, contratavam esses influenciadores e todo mundo usava o termo marketing digital como se resumisse isso, se ele se resumisse a venda de produtos online. Mas marketing digital nada mais é do que você fazer uma publicidade pelo Instagram, pelo Facebook, né? Uma publicidade na internet. Então, quando você vê um anúncio da Amazon, ela está fazendo marketing digital. Quando você vê um anúncio da Decolar, de uma passagem aérea, ela está usando dos mesmos meios do marketing digital que um infoprodutor, que alguém que faz dropshipping, para conseguir fazer venda. Então, marketing digital nada mais é do que você usar a internet, usar a rede social, para conseguir fazer publicidade do seu negócio. Exato, acaba sendo o meio para você fazer uma venda. Meio. E aí muitas pessoas, por conta de não entenderem, pensavam que era o final, não? Que é isso, eu vou trabalhar com marketing digital. Exatamente. E aí acabaram se confundindo com isso, né? Exatamente. E comenta como que você começou no marketing digital lá em 2016, como que era, o que mudou também de lá para cá? Cara, eu comecei, na verdade, né? Eu comecei a ser afiliado, executar publicidade em 2016, mas eu conheci em 2014, quando eu fui trabalhar numa empresa chamada Rock Content. Eu entrei como estagiário nessa época e ela era uma empresa que vendia texto para blog, texto para empresa, para blog de empresa, para elas ranquearem SEO de palavras-chave mais topo e meio de funil. O que seriam palavras-chave topo e meio de funil? Topo de funil seria pessoas que ainda não sabem exatamente que precisam de da solução, que precisam do seu produto. Então, sei lá, alguém que está buscando uma renda extra pode buscar lá no Google como ganhar dinheiro pela internet. Isso é topo de funil. Você não sabe nem como que você vai ganhar, nem com quem você vai aprender, né? Como que você vai ganhar esse dinheiro. Então, a Rock Content ela prestava esse serviço escrevendo posts para vários tipos de empresa, de vários mercados, e-commerce, empresas B2B, SaaS, para ranquear para palavras-chave topo e meio de funil. E o que aconteceu? Eu entrei como estagiário de vendas, só que eu comecei de fato como vendedor. E quem que eram os meus clientes? Pequenos empresários e analistas e gerentes de marketing de empresas médias e grandes. E para eu conseguir vender para essas pessoas, naturalmente eu tinha que entender quais eram as dificuldades que elas tinham, eu tinha que entender quais eram as dores que elas possuíam, quais ferramentas elas usavam, para eu conseguir pensar na minha solução, para eu conseguir encaixar a minha solução e pensar como que essa solução iria encaixar na realidade deles. Então eu tinha que entender o básico de Facebook Ads, porque eu tinha que mostrar para ele que ele podia usar o remarketing das pessoas que estavam chegando naquele post para levar para a solução que eles tinham. Então, você traz o cara topo de funil, se ele não converter nesse próprio post, você pode fazer um anúncio para quem chegou nesse post, para uma conversão, para um material rico, né, para um e-book, para você gerar lead, ou você está investindo pesado em Google Ads
nessa palavra-chave, a gente pode tentar ranquear essa palavra-chave para que você tenha que investir menos em mídia. Então eu tinha que entender os bastidores, eu tinha que entender a teoria do marketing digital para conseguir vender. Porque nenhum vendedor consegue vender bem para um cliente que ele não sabe o que o cliente está vivendo. Que se ele não conhece o produto, se ele não entende a realidade de quem está do outro lado do telefone, quem está do outro lado da tela. Então eu comecei a aprender a teoria do marketing digital em 2014. E aí o que aconteceu? Voltando um pouco no tempo, eu sempre quis ser rico. Eu vi a história já. Só que eu nunca fui... Cara, eu sempre fui muito ruim em tudo que eu fiz na escola. Acho que é interessante contar, quando você tinha 4 anos lá, o que aconteceu. Quando eu tinha 4 anos de idade, a minha mãe foi chamada na escola. A coordenadora, na época, ela estava preocupada. Porque fizeram aquela pergunta clássica, né? O que você quer ser quando crescer? Aí tinha uns coleguinhas que falaram médico, bombeiro, policial, advogado. Eu respondi que eu queria ser rico. Eu falava que eu queria ser carteiro na época. Que ficava andando ali na rua, eu gostava de andar na rua. Eu pensava, eu quero ser carteiro então. Eu só falei que eu queria ser rico. E aí a professora ficou meio desconcertada. Eu não sei exatamente o porquê, só chamaram a minha mãe porque eles estavam preocupados comigo. Minha mãe chegou, me explicou. Falou, meu filho, rico não é profissão. Você tem que fazer alguma coisa, escolher uma profissão, fazer isso muito bem feito, gerar valor para as pessoas, e aí, consequentemente, você vai ser rico. Então, você tem que escolher uma profissão. Falei, beleza. Me perguntaram isso umas semanas depois o que eu queria. Eu falei que eu queria ser piloto de Fórmula 1. Aí falou, por quê? Você gosta de velocidade? Você gosta de corrida? Eu falei, não, porque eu escutei meu pai falando que piloto de Fórmula 1 é rico. Então, era isso. A mãe mandou eu escolher uma profissão, eu escolhi. Bom, visivelmente eu não virei piloto de Fórmula 1, mas eu sempre quis ser rico. E só que, pelo menos na época que eu estudava, né? Eu sou bem mais velho que vocês, eu tenho 32 anos. Na época que eu tava na escola, a internet tinha ali o início da internet banda larga, era internet discada. Era muito difícil você fazer dinheiro pela internet. Então, a rota padrão das pessoas que enriqueciam, ou pelo menos que eram bem-sucedidas, eram aqueles alunos que eram bons alunos, passavam em uma boa faculdade, tiravam boas notas, conseguiam um bom emprego e progrediam na carreira. Eu não era o aluno que tinha boas notas. Só que o meu pai ele tinha uma empresa que não era grande, de software para clínica e hospital. E eu falava, tá, mas se eu não sou bom em nada, eu só preciso ter uma empresa, contrato pessoas boas, essas pessoas boas me deixam rico, era o plano perfeito. E como meu pai era empresário, eu já pensava, eu ainda vou pegar a empresa do meu pai e eu nem preciso fundar minha própria empresa. Cara, era o plano perfeito. Já tinha o plano inteiro pra não estudar, se dedicar. Eu já tava quase gastando o dinheiro que eu já sabia que eu ia ganhar no futuro. Resultado, eu comecei a trabalhar com meu pai quando eu tinha 18 anos. Cara, e foi um inferno. Foi um inferno. Porque juntava um velho cabeça dura e um moleque imaturo de 18 anos de idade. Não dava certo. Não dava certo mesmo. Meu pai era muito cabeça dura e eu achava que eu sabia alguma coisa naquela época. E olhando pra trás, eu vejo que meu pai tava muito errado em uma série de coisas, mas eu também tava muito errado. Então... Tava errado, mas a solução que você trouxe não era a solução que ia resolver o problema. Não, exatamente. Eu achava que seria tudo muito mais simples. Eu tinha 18 anos de idade, era muito imaturo. Isso começou a impactar muito negativamente a relação. Meu pai tinha outros problemas também, com bebida, enfim. Algumas coisas um pouco que me chateavam estar convivendo ali no dia a dia da empresa e vendo aquela situação, às vezes até um pouco vergonhosa pro filho, sabe? Então aquilo ali começou a me fazer muito mal. E aí eu resolvi sair da empresa do meu pai. E aí ainda tinha aquela cabeça de que eu ia para uma empresa grande. Não, eu queria trabalhar numa Vale, numa Fiat, numa Ernst Young, né, numa empresa de consultoria. E aí eu comecei a entrar em processos seletivos e eu consegui ser extremamente consistente. Porque eu fui reprovado em todos. Meu resultado era muito consistente de ser reprovado na primeira, na segunda ou na terceira etapa. Eu não passei em nenhum. E a questão da faculdade nessa época? Você tava fazendo alguma, pensava? Eu tava fazendo administração. Tava fazendo administração de empresa porque eu pensava na empresa do meu pai. Né? Pra mim era o caminho óbvio. Naquele momento já não era tão óbvio assim mais. Mas eu pensava nesse caminho.
Não passei em nenhum processo seletivo que eu entrei. Até que tem um tio meu, irmão mais novo da minha mãe, que ele já é um cara mais de tecnologia, porque ele é bem mais novo que minha mãe, ele já entendia um pouco. Ele falou, cara, por que você não olha, sei lá, numa startup? Que eu não tinha a menor ideia. Isso era que ano? Isso era 2013, final de 2013. Cara, não tinha ideia que era uma startup. Aí ele me mandou 2 que ele conhecia, eu entrei no processo seletivo de uma e eu passei. Não foi um processo seletivo fácil, porque eles mandaram uma prova de 80 perguntas que eu tinha que tirar pelo menos 70% sobre inbound marketing, que já é uma das formas de fazer marketing digital, que era Rock Content. E aí eu passei. Eu fui o único candidato. Então, assim, se eu chegasse em segundo lugar numa corrida que só tinha eu, também era foda, né? Mas eu passei, entrei lá na Rock e aí eu comecei a trabalhar com marketing digital. E aí eu entrei na Rock, a empresa tinha 20 funcionários, era início de 2014, eu saí no final de 2015 com mais de 100. E eu vi a empresa crescendo exponencialmente. E os clientes dessa empresa normalmente vendiam o quê para contratar o serviço? Tinha de tudo. Então, vou te dar um exemplo. Na época que tinha o Conta Azul. O Conta Azul, hoje, o software de gestão financeira, na época, era cliente. Tinha e-commerce. Eu lembro que eu vendi para um e-commerce de bicicleta. Amélios também era cliente. Então, eram algumas empresas que terceirizavam um pedaço da produção de conteúdo do blog para ranquear. Então, qualquer empresa que dependia de venda online, que dependia de... que poderia vender mais. Qualquer empresa que poderia aumentar as vendas com mais visitas no site, tinha potencial de ser cliente da Rock. Mas assim, se era uma empresa muito grande, tipo assim, sei lá, uma empresa que vende hidrelétrica, cara, você não vai achar seu comprador procurando como construir uma hidrelétrica no Google. Então não fazia tanto sentido. Então as empresas eram isso. Ia desde empresas pequenas até empresas muito grandes. E fui pra lá, depois de 1 ano e pouco, falei, beleza, aprendi muito aqui, tá na hora de eu empreender. Tá na hora de eu pedir demissão e seguir com minhas próprias pernas. E aí o plano vai dar certo, você vai abrir empresa, vai contratar gente boa, vai ficar rico. E agora eu já tinha experiência da Rock, eu tinha tido uma experiência muito boa profissional. Então eu já não me achava tão ruim igual eu me achava na época da escola. Agora você já sabe alguma coisa. Eu já sabia alguma coisa. Eu já sabia alguma coisa. Bom, e aí que eu errei. Eu acho que foi um dos grandes erros da minha carreira, foi esse pedido de demissão da forma que eu fiz. Por quê? Eu tinha uma ideia e eu queria, na época, pegar um gap que a empresa do meu pai não pegava, que era para criar um software para clínica. Um software menor, que o software dele era um pouco maior para hospitais pequenos, eu queria fazer um software para clínica, de prontuário eletrônico. E eu falei, eu vou pegar um pouco do vácuo que a empresa do meu pai deixa. O que eu fiz? Eu pedi demissão para depois começar a pensar na construção do produto. Entendi. Então, primeiro você acabou com a fonte de renda que você tinha, com o trabalho que você tinha, para depois começar alguma coisa que você só tem na cabeça o que é, né? Exatamente. E isso foi muito errado. Não precisava ter sido daquela forma. Como que eu faria hoje? Eu continuaria trabalhando lá e começaria a montar essa empresa, começaria a trabalhar em cima dessa empresa nas horas vagas. Mas eu entendo qual que era o meu pensamento, e esse é um pensamento, acho que é natural do ser humano. A gente acha que quanto mais esforço e mais tempo a gente dedica a alguma atividade, mais rápido essa atividade vai trazer retorno pra gente. Então eu achava que se eu pedisse demissão e eu conseguisse ter uma dedicação muito grande àquela atividade, a gente ia conseguir ter resultado mais rápido. Só que tem um problema. Eu não sou um cara de tecnologia. Eu não sabia nem desenvolver o produto. Então, eu não sei onde é que eu tava na cabeça. O que eu tava... Minha no final cabeça das contas, você ia ter que contratar o cara pra fazer, então ia ser inicialmente um trabalho mais de gestão pra ver se tá sendo feito o produto. É isso, ia gerir uma pessoa. Tipo, o que eu tinha na cabeça? Eu não sei. Mas, enfim, eu pedi demissão. 6 meses depois, o negócio não deu certo. Por quê? Porque o cara que eu queria trazer como sócio de CTO na época, né? Que seria o cara que construía a tecnologia, recebeu uma puta de uma proposta da TOTUS, foi pra lá e falou, cara, pra mim não faz mais sentido. Eu tinha outro sócio que ia ser o cara de gestão, que também começou a ficar desanimado, e aí eu sem emprego, na época, falei, cara, eu preciso voltar a fazer alguma renda.
Nessa época, eu cheguei a fazer todo o processo para virar Uber. Então tem uma carteira de motorista minha que tem aquela anotação que você precisa ter para quando você vai fazer Uber, que é exerce atividade remunerada. Não sabia disso não. Não sabia que precisava. Então, eu não sei se hoje precisa, mas foi eu acho 2015, que tem que ter. Quando eu fui 2016. Renovar a minha carteira, perguntou, você tem que ter um negócio pra ser Uber lá? Eu falei que não, mas eu acho que tem ainda hoje. Pelo menos na minha época tinha. E eu fiz todo esse processo pra eu virar Uber pra eu conseguir fazer dinheiro. Uhum. Só que eu comecei a colocar a mão na consciência e falei, eu acho que talvez valha a pena eu ter outra experiência profissional, porque até então eu tinha tido duas. Uma na empresa do meu pai, que me ajudou muito a entender o que eu não deveria fazer. Na Rock Content, que eu vi muitas coisas legais, mas eu falei, cara, eu vou tentar uma terceira numa outra startup, já que a Rock tinha sido, eu falo até hoje, que a Rock foi a melhor escola onde eu estudei na minha vida. Foram quase 2 anos lá que quase toda a base do que eu tenho hoje foi aprendida ao longo desses 2 anos. Falei, vou trabalhar em outro lugar. E eu fui trabalhar numa outra startup de BH como venda chamada App Prova. Qual que era a treta? Eu não gostava de ser vendedor. Vendedor B2B, de entrar em call com o cliente, ficar contornando objeção, apresenta a proposta, traz o sócio, faz follow-up. Isso era um negócio que eu não gostava de fazer. E quando eu fui para a App Prova, eu fui fazer isso. Por quê? Porque eu já tinha o background da Rock. Uhum. Isso era 2016. O que aconteceu? Como o salário era bom, eu fui nessa, só que eu comecei a me aproximar muito da galera de marketing da App Prova. Porque como eu sabia muito da teoria, na época que eu tinha trabalhado na Rock, eu consegui passar muitas das teorias pra galera de marketing. E em paralelo a isso, eu fiquei lá 3 meses. Nos meus 3 meses que eu fui lá, eu fui o melhor vendedor. O maior salário que eu tinha recebido na vida. O primeiro salário que eu recebi lá foi 5.400 líquido, fora benefício. Então eu tava me sentindo rico naquela época. Eu falei, nossa, tipo, é disparado. Não vou precisar criar minha empresa, então. Não, eu falei, pô, mas isso daqui... E a minha esposa, concursada. Trabalhava no TJ. Na época era minha namorada, não era nem minha noiva. Bom, enfim. Quando eu tava na App Prova, fui chamado para entrar como sócio de venda de uma outra startup que era de marketing digital. Era um software para facilitar a gestão de anúncio de Facebook e de Google. Pedi demissão. Só que eu não tinha mais dinheiro. Tipo, eu recebi 3 meses de salário da App Prova. Minha rescisão tinha dado 15 mil reais. Porque eu tinha recebido algumas comissões. Eu recebi algumas comissões antecipadas de vendas que eu tinha feito. Como eu pedi demissão, eu negociei com a empresa e eles me anteciparam as comissões. Falei, beleza. Pedi demissão. Na outra empresa não ia me pagar R$ 1.200 se tivesse dinheiro. A empresa faturava R$ 3.800 por mês. Se tivesse dinheiro, tem esse ponto ainda. Se não tiver, não vai pagar nada. Não vai pagar nada. Meu combinado é, seu salário é 1.200 mês que tiver dinheiro. Aí eu falei, cara, mas eu preciso fazer dinheiro. Aí eu fui começar a trabalhar como afiliado. Pra fazer renda extra. Então foi com o objetivo de renda extra, então, foi com o objetivo no de renda começo. Extra.